Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 12 de julho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Russos imploram cessar-fogo em Constantinivka. É isso mesmo que vocês ouviram, estranho, né? Mas em diversos níveis eles estão implorando. E inclusive do Ministério da Defesa da Rússia eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou citar o primeiro já, as tropas não aguentam ver pilhas de cadáveres na cidade de Constantinivka, ali na região, vamos dizer assim, né? E dentro da cidade também os infiltrados, e a Rússia não pode fazer nada. Ela não consegue colocar gente da cidade para auxiliar, sejam 200, sejam 100, sejam 250 homens, e eles estão cercados, eles estão sendo exterminados. Essa é a palavra, onde eles estiverem. É claro, aqueles que levantam a bandeira branca e se apresentam que querem se entregar e depõem as armas, eles são feitos prisioneiros, mas é uma minoria. Mas eles não estão aguentando mais essa pressão ucraniana dentro da cidade. E este vídeo revela justamente o desastre militar da Rússia após mentir sobre a captura da cidade de Constantinivka. Inclusive eu falei no vídeo ontem. Mas nesse vídeo justamente eu apresento mais detalhes do que está acontecendo e principalmente esses detalhes de que eles querem parar ali as tropas. Mas vamos ver também o que tem por trás do pedido do Ministério da Defesa da Rússia, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão ver como as forças da Ucrânia responderam com bombardeios avassaladores ali na cidade de Constantinivka, onde estão alojados, não só dentro da cidade, na periferia, nos arredores, caças MiG-29 e Mirage 2000, que são caças da França, ou seja, deixaram os russos ali apavorados. E a aviação russa não chega ali perto, porque tem medo de ser abatida pela defesa antiaérea ucraniana, bem como pelos caças ucranianos. Eles ficariam meio ali sem pai, sem mãe. Então eles não estão auxiliando, reforçando, ou melhor, dando suporte, né, às suas tropas dentro da cidade e na periferia da cidade, que estão sendo, de fato, eliminadas, gerando pilhas de corpos nas esquinas e mesmo nas ruas onde não permitem que carros blindados passem por ali, sem que os corpos sejam retirados. Mas não dá para retirar os corpos porque estão amontoados, né? E aí quem for retirar pode levar chumbo grosso do lado contrário. Vamos falar aqui sobre essas pilhas de corpos russos acumulados e o desespero do comando da Rússia implorando por uma trégua, ou seja, até o comando russo, para tentar salvar suas tropas. Assista até o final para ver a verdadeira realidade do fronte ali em Constantinivka, que eles estão com sérios problemas, mas enquanto isso, o Kremlin continua mentindo que a cidade está ocupada. Por causa disso, não dá para confiar nesses pedidos de trégua para eles retirarem os corpos. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe o like, compartilhe e comente sobre o vídeo. Conto com vocês. Constantinivka, o maior desastre desse ano até agora. Pode ser que haja, à medida que o ano vai andando, outros desastres maiores. Mas as falsas alegações, vou fazer um pequeno retrospectivo do que eu falei ontem, porque tem gente que não assistiu ontem e está assistindo agora. As falsas alegações mentirosas, fake news da propaganda da Rússia culminaram no maior desastre militar do ano no fronte do combate. E eles continuam mentindo. Moscou continua mentindo. Os canais oficiais da Rússia afirmaram falsamente que a cidade de Constantinivka foi totalmente capturada e que as defesas da Ucrânia desmoronaram. Mentira. No entanto, as pilhas de corpos de soldados russos e o desespero do comando da Rússia mostram uma realidade completamente diferente naquela parte do teatro de operações. A Ucrânia encontrou uma maneira devastadora de responder às mentiras espalhadas pelos oficiais russos de alta patente. A liderança russa afirmou que 96% de Constantinivka estava sob seu comando total. Para tentar provar a mentira, a Rússia divulgou vídeos encenados de soldados hasteando bandeiras em distritos do norte da cidade. Contudo, as imagens reais capturadas pelas forças da Ucrânia desmentem completamente a farsa da Rússia. Inclusive, isso foi corroborado, como eu falei ontem, pelo Instituto para o Estudo da Guerra, pelo Deep State, entre outros, né?
e vídeos geolocalizados mostram com clareza que as tropas ucranianas continuam operando e combatendo firmemente no norte, no centro e no sul da cidade. Fontes oficiais da Rússia continuam insistindo que restam apenas alguns focos, alguns metros de resistência ucraniana escondidas em porões. Quando é o contrário, os russos é que estão escondidos em porões, e é uma minoria, a maioria já foi eliminada. Até mesmo os analistas militares da Rússia já comparam essa falsa vitória ao anúncio mentiroso da captura de Kupiansk em novembro do ano passado. Ou seja, os próprios russos, os blogueiros russos que estão no front, eles estão vendo isso e estão comparando. Está acontecendo que nem em Kupiansk. Não tomaram Kupiansk, foram eliminados aqueles que se entregaram. Então é tudo mentira, é tudo falsidade. E essa mentira é confirmada pelas próprias imagens gravadas pela artilharia da Rússia. Os russos divulgaram bombardeios ativos contra posições da Ucrânia em áreas que eles mesmos alegam já ter capturado e pacificado. Em resposta a mentiras, os comandantes da Ucrânia intensificaram maciçamente os ataques como forma de punição severa no terreno. Imagens geolocalizadas mostraram caças MiG-29 da Ucrânia destruindo completamente um prédio, por exemplo, usado como base para drones da Rússia, que eles levaram lá alguns operadores de drones. Não ficou ninguém para contar a história. Ao mesmo tempo, um caça Mirage 2000 da Ucrânia atingiu em cheio uma subestação onde a infantaria da Rússia se concentrava para lançar novos assaltos. A artilharia da Ucrânia bombardeia continuamente todos os prédios usados como esconderijos pelas forças de infiltração da Rússia. E drones bombardeios pesados, drones FPV e equipes de reconhecimento da infantaria ucraniana monitoram cada aproximação e atacam cruelmente qualquer movimento da Rússia. A declaração prematura de vitória da Rússia agravou o tamanho do desastre para seus próprios soldados no terreno. O comando da Rússia se viu forçado a enviar novos grupos de infiltração em grande número para sustentar a mentira que eles fazem na política em Moscou. Os generais russos enfrentam imensa pressão política para fazer a realidade corresponder às suas falsas alegações simbólicas de vitória. Batalhões inteiros da Rússia são enviados para a morte, apenas para manter a narrativa de que a cidade está sob controle. Os drones, a artilharia e as aeronaves da Ucrânia caçam os soldados russos enquanto eles tentam se deslocar no meio de ruínas. A evidência mais clara do fracasso da Rússia vem de imagens filmadas pelo celular de um próprio soldado de assalto da Rússia. O vídeo retrata o combatente correndo por uma rota que se transformou na prática em um verdadeiro caminho da morte. Dezenas de corpos de soldados russos jazem a poucos metros uns dos outros, empilhados nos dois lados da estrada que leva a Constantinivka, já na periferia da cidade. As vias de acesso e as ruas da cidade também se transformaram em cemitério a céu aberto para os soldados da Rússia que conseguiram se infiltrar. Os infiltrados da Rússia não possuem nenhum lugar seguro para se esconder dos ataques leais dos drones ucranianos. As perdas humanas se tornaram tão severas e insustentáveis que o Ministério da Defesa da Rússia implorou, segundo informações, para a Ucrânia parar os ataques, segundo ele, porque eles querem retirar os corpos. Os representantes da Rússia alegam publicamente que querem uma trégua para evacuar civis e recuperar os corpos dos seus mortos. No entanto, o verdadeiro motivo da Rússia é tentar paralisar os sistemas de ataque e busca da Ucrânia, que impedem o avanço russo. Este pretexto humanitário é apenas uma desculpa desesperada para implorar a Ucrânia e pare de massacrar os soldados russos sobrecarregados. O volume gigantesco de baixas está fazendo com que o controle das posições escape das mãos das mãos da Rússia, e a Ucrânia está avançando sobre eles ali na região de Constantinivka. Esse pedido da Rússia é extremamente suspeito, visto que os russos nunca pediram trégua enquanto destruíam a cidade com bombas de drones e sempre negaram uma trégua para a Ucrânia. No início do cerco, foi a Ucrânia que conduziu todas as evacuações de civis, usando seus escassos veículos blindados sob risco. Os soldados da Ucrânia tiveram que eliminar drones da Rússia que faziam emboscadas nas estradas de evacuação de Constantinivka. Os operadores de drones da Rússia atacavam covardemente qualquer movimento na estrada, sem se importar se eram soldados ou civis.
Somente quando as pilhas de corpos russos começaram a travar as estradas é que os comandantes da Rússia começaram a implorar por uma pausa. A reivindicação de vitória da Rússia serve apenas como um propósito político, temporário perante a comunidade internacional. O comando da Rússia demonstra repetidamente que sacrifica milhares de vidas para tentar transformar suas mentiras em realidade. Constantinivka se tornou o exemplo mais recente da incompetência dos generais da Rússia. A Rússia declarou vitória, intensificou o envio de tropas, viu seus soldados morrerem mais rapidamente e agora implora para a Ucrânia parar de atirar. A linha de defesa da Ucrânia continua firme e aplicando punições severas contra as forças da Rússia. Para concluirmos, eu digo que a falsa propaganda da Rússia foi completamente esmagada pela realidade brutal imposta pelas forças vitoriosas da Ucrânia. O desespero da Rússia em implorar por um cessar-fogo prova que a capacidade de combate deles em Constantinivka entrou em colapso. Os caças MiG-29 e Mirage 2000 e os drones da Ucrânia transformaram as posições da Rússia em um cemitério intransitável. A Ucrânia demonstra mais uma vez a sua superioridade tática e moral, defendendo o seu território com força guerreira e implacável. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, obrigado pela audiência, eu conto com vocês no canal. Muito obrigado, peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.